vamos falar de competência 5. Vamos falar de proposta interventiva, fazer 10 exercícios muito bons e você vai ficar muito bem orientado, muito bem orientada. Vamos ver aqui o que é a competência 5. Espera-se que os candidatos elaborem proposta de intervenção. Intervenção em quê? Intervenção nos problemas que apontaram. Então, o candidato na prova do Enem vai apontar falhas, problemas, e aí precisará em seguida intervir para combater esses problemas apontados ou pelo menos amenizá-los consideravelmente. Então, é preciso elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado com respeito aos direitos humanos. Então, se esse problema não é o do tema, não, gente, o tema nem sempre é um problema. Às vezes é. Se o tema for um problema, você, com certeza, tratará das causas desse problema. Então, você precisará resolver essas causas, porque haverá um efeito dominó. Se eu tenho um problema X, e esse problema X tem as causas ABC, eu preciso resolver essas causas ABC, que aí, consequentemente, o problema também cairá. Também será combatido, ou pelo menos muito reduzido. Então, às vezes o tema é um problema. Caso esse tema não seja um problema, como no último ano, nós vamos causar um outro caminho, trazer um outro caminho. Nós vamos mostrar porque isso que está no tema, tão positivo, tão bom, tão recomendável, não caminha mais rápido, não ocorre nas proporções desejadas. E aí nós vamos ver o que está atrapalhando esse elemento positivo que está no tema. De um modo ou de outro, nós vamos ter problemas a resolver, sim, mesmo que eles não estejam expostos no tema. Vamos lá. A exigência de uma proposta interventiva na redação tem o intuito de estimular os participantes a pensar sobre iniciativas capazes de alterar positivamente contextos sociais para a solução de problemas por eles explicitados na construção de seus textos. Então, você precisa apontar falhas, apontar problemas que você saiba resolver. Então, se eu der solução para algo do tema, mas não der solução relacionada aos problemas que eu apontei durante o texto, eu vou perder na competência 3. Não passo de 120 pontos na competência 3. Mas então, se esse módulo não é sobre a competência 5, mas a competência 5 se relaciona com outras competências. Imaginemos que eu esteja com o tema miséria e criminalidade no Brasil. Esse é um problema. Aliás, são 2 problemas seríssimos. Muito bem. Eu pretendo sugerir algo para reduzir essa miséria e essa criminalidade, para combater essa miséria e criminalidade. Mas no decorrer do meu texto, eu apontei uma causa para a miséria, que leva, obviamente, à criminalidade, e outra causa também para a criminalidade. Eu preciso trazer uma proposta interventiva que combata essas causas que eu escolhi e, consequentemente, reduza a miséria e a criminalidade. Eu não devo, aliás, trazer solução diretamente para a miséria e para a criminalidade. A minha solução vai ser aplicada às causas da miséria, às causas da criminalidade e, consequentemente, a miséria e a criminalidade também cairão. Foi isso, né, que foi explicado para que você obtenha 200 na competência 3. Muito bem, vamos em frente. A exigência de uma proposta interventiva na redação tem o intuito de estimular os participantes a pensar sobre iniciativas capazes de alterar positivamente contextos sociais. Observem, vou grifar, para a solução de problemas trazidos, explicitados por esses candidatos na construção de seus textos. Entende, pessoal? Deslocando esses indivíduos da condição de meros acusadores de falhas
e de necessidades para a condição de propositores de efetivas transformações. É por isso que numa proposta interventiva do Enem, você não deve apenas dizer é preciso que isso seja combatido. Não. Você precisa dizer quem vai combater, como vai combater, com qual ação conseguirá combater, como essa ação será executada, qual o meio de pô-la em prática, qual o modo de pô-la em prática, e ainda dizer o efeito que trará. Então, nós precisamos entender o que é a proposta interventiva. Vamos aqui trazer um tema. Vamos imaginar o tema escassez de água no Brasil. Esse é um problema. Esse é um problema. Nós vamos precisar combater esse problema. Reduzir o quanto pudermos esse problema. Mas lá mais para baixo, no meu parágrafo 3 da redação, imaginemos que eu aponte como uma das causas dessa escassez o crescimento do desmatamento. E outra causa seja a poluição e o aumento da temperatura no planeta, advindo da emissão de gases dessa poluição. Então, observem que eu estou mostrando causas para o problema do tema, que é a escassez de água no Brasil. A causa número 1 foi o crescimento do desmatamento. Aí eu explico por que o crescimento do desmatamento contribui para a escassez de água. Eu explico que não há mais a retenção da água no solo que haveria se as plantas estivessem, em seus locais, não tivessem sido retiradas. Eu falo de chuva ácida, eu falo em ciclo de chuvas, que são realmente alterados, A chuva ácida é provocada, é ampliada, é agravada, e o ciclo de chuva é alterado. E a segunda causa foi eu ter um aumento da emissão de gases e, claro, um aumento da temperatura do planeta, o aquecimento global. Então, gente, eu vou ter que dar soluções para esses 3 elementos. Soluções que reduzam o desmatamento e que reduzam a emissão de gases poluentes, o que dependerá, por sua vez, da redução de algumas ações da indústria, de alguns excessos no uso de máquinas, no uso de automóveis. Resolvendo essas coisinhas, eu, claro, indiretamente estarei contribuindo para combater o problema da escassez de água. Então, é isso que nós queremos dizer. Você não vai resolver diretamente o problema do tema, vai resolver outros problemas que causam o problema do tema. Vamos em frente. Bom, gente, deslocando os indivíduos da condição de meros acusadores para a condição de propositores de efetivas transformações. Então, não basta dizer que é preciso algo, é preciso dar os detalhes. Vamos em frente. A proposta interventiva deve respeitar os direitos humanos, ser relativa ao tema e não apenas ao assunto. E aí eu digo, e não apenas ao tema. Deve ser relativa ao tema e ainda às considerações feitas no texto. Muito bem. Ser claro e execuível. O que é isso, Rita C? É o mesmo que viável. E o que é viável? É aquilo que pode ser feito. Possível. Viável. Possível. Ter agente definido ou agentes definidos. Ou seja, precisamos dizer quem atuará. Precisamos dizer por meio de que ação a ação central ocorrerá. Por meio de que nós conseguiríamos reduzir o desmatamento. Ter efeito explícito, escrito, e ter detalhamento relativo à ação, ou então relativo ao agente ou aos agentes, ou ao meio, modo, ou ainda ao efeito. Então, esse último item, turma, o item 8, fala dos elementos. Nós temos 5 elementos, cada um vale 40 pontos.
a ação que será empreendida, o agente ou agentes que empreenderão tal ação, o efeito que essa ação trará, o detalhamento de qualquer um dos elementos, dos outros 4 elementos da proposta e o meio ou modo. Vamos prosseguir. Observações. A ação não deve ser expressa por orações condicionais desenvolvidas. Já andei avisando, né, gente? Isso aí no módulo 8. O que é uma oração condicional desenvolvida? É aquela que traz uma condição, é claro, e é trazida essa condição com a presença de alguma conjunção, com o se, com o caso, com o contanto que, com o, deixa-me ver, desde que. Mas, Rita, se eu disser, desde que cheguei, ainda não tomei água, eu não posso? Isso é uma condicional? Você não pode, porque na redação do Enem você não fala de si mesmo. Mas o desde que, nesse exemplo, gente, é uma conjunção temporal. Não é uma conjunção condicional. O desde que é condicional quando eu digo assim, desde que o governo invista em educação, vírgula, o problema será solucionado. Esse desde que ele invista quer dizer, se ele investir, caso ele invista, contanto que ele invista. Nesse caso, você não pode usar. Você pode ter uma proposta interventiva completinha, com os 5 elementos, bem encaixada, bem relacionada com os problemas que você discutiu, com o tema também. Mas se você usar uma oração desse tipo, você realmente vai ter 80 pontos. Já pensou, minha gente, que prejuízo? Então, eu aviso aqui que não usem essas conjunções para trazer essa noção. Orações adjetivas, sejam restritivas, sejam explicativas, não são consideradas detalhamentos de ações. Então, eu não posso usar, você pode usar, sem problema, mas elas não contarão como detalhamento. Pode usá-las, se você precisar usar, use-as, mas não contam ponto como detalhamento. Então, aqui os avisos importantes para vocês. Lugares onde devem ocorrer as ações e seus públicos-alvos também não são detalhamentos. Então, dizer onde vai ser reduzido o desmatamento não conta ponto como detalhamento. Você pode dizer, mas não conta ponto. Quem vai ser beneficiado com essa redução, você também pode dizer, mas não conta ponto. Muito bem. E que história é essa de ponto? Você tem ponto pela ação, você tem 40 pontos pela ação, você tem 40 pontos pelo agente ou agentes da ação, você tem mais 40 pontos pelo efeito, 40 pelo meio. Ficou um pouco desorganizado aqui, gente, mas é porque eu vejo que está acabando meu espaço. E você tem ainda 40 pelo detalhamento. Entendido? Vamos ver uma orientação para as nossas questões. Nas questões ímpares, 1, 3, 5, 7, teremos propostas interventivas. Vamos procurar as ações, os agentes, os meios, os modos. Os meios e os modos são a mesma coisa. Os efeitos, os detalhamentos. Se nós percebermos algo indevido, nós apontaremos e já resolveremos. Nas questões pares, apontaremos que problemas poderiam ter sido explicitados em um texto que tivesse a proposta interventiva da questão anterior. Então, vamos ter o nosso zelo, né? Nós precisamos atender também as competências 2 e 3. E o segredo está aqui. Fazer que a nossa sugestão interventiva seja relacionada tanto aos problemas que nós expusemos, quanto ao nosso tema, mesmo indiretamente. Então, vamos passar aqui para a nossa questão 1. Nesta nossa primeira questão, vocês percebem de imediato um elemento coesivo que vai estabelecer a coesão com o parágrafo anterior, que é a expressão desse modo, e logo depois vocês percebem uma locução conjuntiva que traz a ideia de finalidade.
de objetivo. Ora, a finalidade, o objetivo, nada mais é que o efeito. Então, para que haja justa escolha do que deve ser contemplado no ensino médio do país, é o nosso objetivo. Esse é o chamado efeito que me dá 40 pontos. Como eu já avisei, vocês podem fazer detalhamento do efeito, da ação, do meio-modo ou do agente. Eu vou mostrar a vocês um caso de detalhamento do efeito. Depois que você escrever a parte relativa ao efeito, você escreve um i, põe uma vírgulazinha, escreve a palavra consequentemente e põe a outra vírgulazinha. Isso vai dar a entender que logo depois você trará o efeito do efeito, que é o detalhamento do efeito. Na verdade, ele é um novo efeito, mas ele é um efeito do primeiro. Aí você escreve e, consequentemente, o seu estudante seja beneficiado para a sua profissionalização. Esta passagem vai ser grifada para que você entenda que este pedacinho já é o detalhamento e você já tem agora mais 40 pontos. Então, temos até agora elemento coesivo, em seguida temos o efeito e depois temos o detalhamento do efeito. Depois desse detalhamento, você escreve aquela expressão da qual eu já falei também, que é preciso o quê, é necessário o quê, é indispensável o quê, é crucial o quê. E logo depois traz o agente. Rita, se tem que ser assim? Não, essa é uma forma prática, gente. Nós vamos ver outros modelos também, são 10 exercícios. O Ministério da Educação, agente, eu vou aqui colocá-lo entre parênteses, convide profissionais de todos os segmentos do trabalho e educadores a participar de consulta pública para a escolha de disciplinas e de conteúdos das diversas áreas do conhecimento a integrar o currículo do referido nível de ensino. Toda essa parte vou chamar de atitude, ação. Então, vou colocar aqui um asterisco para vocês saberem que aqui é o início de um outro elemento, que é a ação, e agora vai até o final, com mais um asterisco, final da frase. Você já tem efeito, entre colchetes, você já tem detalhamento do efeito, parte grifada, você já tem o agente, entre parênteses, e você já tem a ação desse agente, convidar pessoas a participar de uma consulta pública para escolher as disciplinas de conteúdos das áreas do conhecimento que deverão integrar o currículo do referido nível de ensino, que é o ensino médio. É a ação. Então, você já tem 160 pontos. Muito bem. Se você ainda quiser trazer dentro de uma mesma frase o efeito, o meio ou modo, você vai fazer uma frase gigantesca, cansativa. Então, é melhor você pôr um pontinho e, em seguida, sinalizar que você vai trazer o meio. Como você sinaliza isso? Assim, gente, ó. Vejam, pode ser feito por meio de. Pronto. Então, como esse convite, atenção, hein, turma? Qual é a ação? Convidar. Não, Rita, sim. A ação é escolher as disciplinas e os conteúdos. A ação inicial praticada pelo Ministério da Educação, é a ela que eu me refiro. A ação praticada pelo Ministério é convidar. Ele vai convidar professores e outros profissionais, e esses professores e outros profissionais vão praticar a ação deles. Mas a ação número 1 é o Ministério da Educação convidar. Por favor, não confundam isso. Vocês precisam mostrar como ele fará para conseguir convidar. Esse é o meio de convidar. É o meio de efetuar a ação. Então, vamos ver. Esse convite, olhem o que eu fiz. Como o verbo utilizado foi convidar, eu usei o demonstrativo esse e transformei o verbo convidar no substantivo cognato, convite. Quem convida faz um convite. Então, esse convite, para que fique bem claro, que eu não vou dizer o meio
de inserir disciplinas e conteúdos. Eu vou dizer o meio da ação número 1, praticada pelo agente Ministério da Educação. Esse convite pode ser feito por meio das mídias de grande alcance e das escolas do país, com a antecedência necessária para o alcance de maior adesão de participantes. Pronto. Então, aqui, caso essa minha proposta se aplique aos problemas que eu identifiquei nos parágrafos anteriores, eu consigo 200 pontos. Muito bem. Caso ela tenha os 5 elementos, mas não resolva os problemas que eu citei no parágrafo 3, normalmente, não consigo 200 pontos. Só consigo 120. Caso essa minha proposta completinha, com os 5 elementos, seja relativa aos problemas que eu citei ao tema, mas eu jogue aqui dentro alguma oração condicional, eu baixo para 80 pontos. Gente, eu sei que eu estou sendo repetitiva. Eu venho falando isso há alguns módulos, né? Em alguns módulos já, há algum tempo, vamos dizer assim. Mas é preciso avisar. Os cursistas deverão dispor de um rol de opções para seleção, a ser ofertado de modo imparcial por seus organizadores. Essa parte diz o que eu desejo que aconteça. Eles deverão ter, mas eu não disse quem vai entregar esses roles, quem vai produzi-los. Então, isso aqui é só mais uma complementação de quem fica com linha sobrando. Certo, gente? Então, vamos aqui passar para o nosso próximo exercício, que é dizer o que essa proposta interventiva deve estar resolvendo. O que vocês acham? Eu pedi convite a muitas pessoas. Então, que problema, vamos escrever aqui no 2, nós devemos imaginar para o parágrafo 3? Ou melhor, deduzir, não é nem imaginar. Acredito que a exclusão de educadores e de outros profissionais relevantes para a discussão do que deve compor as grades curriculares do ensino médio. Isso aqui é um hífen. As grades curriculares do ensino médio. Por que eu falo plural, grades curriculares? Porque nós sabemos que há aí uma tendência a fazer uma divisão de acordo com as áreas de interesse dos educandos. Por essa razão, eu penso na existência de grades curriculares diferentes. Rita C., caso aquela última observação, vamos revê-la? Vamos lá. Aquela que você disse que, de repente, poderia ser dispensada? Poderia ser dispensada, mas imaginemos que nós tenhamos feito algum comentário que também diga respeito a essa parte. Os cursistas deverão dispor de um rol de opções para a seleção, a ser ofertado de modo imparcial por seus organizadores. Caso eu tenha trazido isso porque eu fiz um comentário sobre um problema que possa ser resolvido com essa ação de disponibilizar aos cursistas um rol de opções para a seleção. O que eu poderia entender como problema? Vamos ver. Qual seria o problema número 2? Vou colocar aqui uma barrinha e em seguida escrever o problema número 2. Seria a oferta limitada de itinerários formativos
seria a oferta de itinerários formativos muito limitada. Você, estudante, escolhe um desses 4 itinerários. Muitas vezes em uma escola, nem os 4 itinerários são ofertados, por causa das faltas de condições para isso. Então, não há um rol satisfatório. Então, nesse caso, nós poderíamos ter pensado nesse problema. E aqui, nós vamos encerrar a nossa aula 1. Foi importante que vocês tivessem uma noção de como exercitar, porque agora, na nossa aula 2, do módulo 9, nós faremos 8 exercícios. Terminamos a questão 2, vamos fazer 8 exercícios, já sabemos mais ou menos do que se trata, mais ou menos não, né? Já aprendemos bem o que é o agente, o que é a ação, o que é o detalhamento, o que é o modo meio, o que é o efeito. Vamos agora caprichar nos próximos exercícios. Até já já.